te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e em inscrever no canal. Embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Segundo Reis 5 verso 11. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Segundo Reis 5 verso 14. Então desceu, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo Reis 5 verso 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel, agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Segundo Reis 5 verso 20. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia, porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele, e receber dele alguma coisa. Segundo Reis 6 verso 6. E disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau, e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. Segundo Reis 6 verso 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Reis 6 verso 10. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Segundo Reis 6 verso 15. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai, meu senhor! Que faremos? Segundo Reis 6 verso 31. E disse, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Segundo Reis 7 verso 2. Porém um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Segundo Reis 7 verso 17. E pusera o rei à porta o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e morreu. Como falará o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele? Segundo Reis 7 verso 18. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falará ao rei dizendo, amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Segundo Reis 7 verso 19. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus, e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu poderia isso suceder. E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Segundo Reis 8 verso 2. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Segundo Reis 8 verso 4. Ora o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Segundo Reis 8 verso 7. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe o anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Segundo Reis 8 verso 8. Então o rei disse a Hazael, toma um presente na tua mão, e vai encontrar-te com o homem de Deus,
e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de sarar desta doença? 2 Reis 8 verso 11. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. 2 Reis 9 verso 6. Então se levantou, entrou na casa, e derramou o azeite sobre a sua cabeça, e disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.